Seja muito bem-vindo ao canal Espelhos da Mente. Mas já vou avisando, o vídeo de hoje vai mexer com a sua mente. Você já teve aquela sensação estranha, aquele arrepio na espinha, como se alguém muito próximo estivesse escondendo algo sombrio? E se eu te dissesse que, segundo Carl Jung, a mente humana esconde emoções perigosas atrás de máscaras sutis e que o ódio disfarçado pode estar mais perto do que você imagina? Hoje vamos revelar sinais sutis, gestos camuflados e frases aparentemente inofensivas que podem expor uma verdade chocante. Alguém que você confia pode estar te sabotando em silêncio. Não saia daí, porque nos próximos segundos você vai começar a enxergar o que antes preferia ignorar. E quando perceber, talvez já seja tarde demais. Carl Jung não foi apenas um estudioso da mente humana. Ele foi um desbravador do inconsciente, um mergulhador profundo das emoções que a maioria de nós tenta esconder até de si mesmo. Se você quer entender por que alguém que sorri para você pode ao mesmo tempo desejar o seu fracasso, precisa primeiro entender o que Jung chamou de sombra. Segundo ele, todo ser humano carrega dentro de si uma parte rejeitada, uma região escura composta por tudo aquilo que a consciência não aceita. E o que fazemos com isso? Reprimimos. Mas a verdade é, quanto mais reprimimos, mais forte isso volta. É nesse ponto que nasce o ódio secreto. Aquele que não é declarado, mas que se manifesta em ações sutis, em omissões, em pequenos gestos que, quando somados, revelam o verdadeiro sentimento escondido sob o verniz da convivência. Social. Jung dizia, aquilo que você nega te submete. Aquilo que você aceita te transforma. E é com essa lente que hoje vamos decifrar os sinais de quem te odeia. Em silêncio. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E mais, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir isso agora. Juntos podemos espalhar essa mensagem poderosa. Vamos transformar mais vidas e seguir essa jornada de autodescoberta. Vamos nessa. O primeiro sinal é traiçoeiramente comum. Os elogios envenenados. À primeira vista, parece uma gentileza, uma demonstração de carinho ou até uma admiração. Mas se você ouvir com atenção, vai perceber que por trás daquele elogio existe uma alfinetada sutil. Frases como, você até que ficou bem com essa roupa, considerando o seu estilo, ou, nossa, nem parece que você já tem essa idade. Carl Jung nos lembra que a inveja mal resolvida costuma se vestir de cordialidade. Essas pessoas não suportam te ver brilhar, então te aplaudem, mas com veneno na língua. Elas precisam manter as aparências, então disfarçam sua hostilidade em palavras que, no fundo, te diminuem. E o pior, muitas vezes, somos condicionados a agradecer. Você sorri, agradece, mas algo lá dentro aperta. Não ignore essa sensação. A mente capta o que os ouvidos tentam racionalizar. Elogios que te fazem sentir menor não são elogios. São sinais. O segundo sinal é ainda mais disfarçado. A sabotagem disfarçada de cuidado. Sim, tem gente que se aproxima da gente dizendo que quer o nosso bem, mas age como se quisesse exatamente o contrário. São aquelas pessoas que, ao invés de te motivarem, sempre trazem uma palavra de dúvida. Você compartilha um sonho, um plano, uma nova etapa da sua vida. E o que elas fazem? Plantam medo. Será que isso é seguro? Você acha que está pronto para isso? Conheço alguém que tentou e se deu mal. Essas frases podem parecer conselhos, mas são travestidas de preocupação. Jung nos mostra que essas atitudes muitas vezes são projeções. Elas não acreditam nelas mesmas, então inconscientemente tentam fazer com que você também não acredite em você. E o pior, isso vem de quem diz te amar. É por isso que machuca tanto. Por trás da máscara do cuidado mora um desejo oculto de te manter exatamente onde você está, estagnado. O terceiro sinal
é a indiferença camuflada. Sabe aquela pessoa que está sempre ocupada demais quando você precisa? Aquela que some nos seus momentos de dor, mas aparece nas suas vitórias só para marcar presença? Isso não é acaso, é escolha. A indiferença é um dos jeitos mais cruéis de demonstrar desprezo. Carl Jung dizia que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Quando alguém ignora a sua dor, está dizendo silenciosamente que você não importa. E isso é tão poderoso quanto um grito. Pessoas que te amam de verdade, mesmo com falhas, aparecem, se fazem presentes. Mas aquele que te odeia em silêncio vai optar sempre pelo silêncio. Não porque não sabe o que dizer, mas porque não quer se envolver emocionalmente com a sua existência. Ele prefere te deixar sentindo-se sozinho, invisível, descartável. A ausência nesse caso é uma escolha estratégica. Chegamos ao quarto sinal, e aqui entramos num campo que poucas pessoas percebem: as microexpressões de desprezo. Esse é um dos sinais mais difíceis de mascarar, porque o corpo fala o que a boca tenta esconder. Uma leve torção no canto da boca, um olhar que desvia quando você fala de algo importante, um riso que soa mais como deboche do que alegria. Tudo isso entrega o que a mente consciente tenta abafar. Jung dizia que somos guiados pelo inconsciente, e as microexpressões são exatamente isso: mensagens que escapam do controle. É por isso que, às vezes, você sente um desconforto ao conversar com alguém, mesmo que tudo pareça estar indo bem. É o seu instinto captando o desprezo que não é dito. E quando isso acontece repetidamente, com as mesmas pessoas, é um alerta vermelho. Você não está exagerando. Você está percebendo algo que no fundo sempre esteve lá. O quinto sinal é ainda mais sutil: a competição disfarçada de parceria. Essa é a pessoa que, ao invés de celebrar suas conquistas, tenta te superar o tempo todo. Você fala que conseguiu algo, ela responde com um feito maior. Você compartilha uma alegria, ela muda de assunto para contar uma vitória dela. Segundo Jung, isso é reflexo de uma sombra que não suporta ver no outro aquilo que ela mesma não tem. Essas pessoas não estão competindo com você. Elas estão lutando contra o sentimento de inferioridade que sua luz desperta nelas. E para lidar com isso, criam um jogo silencioso de rivalidade. Elas querem te vencer, mas sem declarar guerra. Por isso, fazem parecer que estão do seu lado. Mas repare, elas não comemoram suas vitórias de verdade. Elas toleram. Elas aplaudem. Com uma mão e com a outra torcem para que você caia. Mas por que esse ódio se esconde? Por que alguém não simplesmente diz, eu não gosto de você e pronto? Jung responde isso com uma das ideias mais profundas da psicologia analítica: o medo da própria sombra. O ser humano tem dificuldade em aceitar que sente ódio, inveja ou frustração. Então, ao invés de assumir, ele mascara, reprime. E quanto mais reprime, mais esses sentimentos se manifestam de formas indiretas. O que isso significa na prática? Que muitas vezes quem te odeia nem sabe que te odeia. Essa pessoa sente um incômodo constante perto de você, uma tensão no ar, uma vontade inexplicável de te diminuir. Mas ela racionaliza isso dizendo que é só implicância ou diferença de personalidade. A verdade é que você desperta nela o que ela não suporta encarar: suas próprias falhas, suas limitações, sua falta de coragem para viver a própria verdade. E como se proteger disso? A primeira coisa é parar de tentar entender a mente do outro. Você não está aqui para decifrar quem te ama ou não com uma lupa emocional. Sua missão é observar. E Jung nos ensina algo valioso: observar é transformar. Quando você percebe um padrão tóxico, você se afasta. Quando você sente que um amigo só aparece para competir, você limita o acesso. Quando você nota que uma palavra vem disfarçada de veneno, você para de engolir. E, acima de tudo, você fortalece a sua autoestima. Porque quando você se valoriza, ninguém consegue te manipular com migalhas de atenção.
Não se trata de confrontar o outro. Trata-se de proteger a sua paz. Você não precisa provar nada para ninguém, nem se explicar. Só precisa se lembrar o que te incomoda no outro. Revela onde ainda falta cura em você também. Para encerrar, quero te deixar com essa reflexão profunda de Jung. Conheça todas as teorias. Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A verdade é que vivemos cercados por pessoas que vestem máscaras. Às vezes, nós mesmos vestimos. Mas hoje, com esse vídeo, você começou a tirar algumas delas. Agora que você sabe os sinais, em quem você pensou? Quem são as pessoas que te rodeiam com sorrisos e palavras doces, mas que, por dentro, desejam o seu silêncio, não o seu sucesso? A resposta você já tem. E se esse conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza, compartilha com alguém que também precisa abrir os olhos. Às vezes, a salvação começa com a simples coragem de ver o que antes você preferia ignorar.